E o juiz Renato Borelli, que mandou prender o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e faz parte atualmente da 15ª Vara Federal de Brasília, já deu algumas decisões contrárias ao presidente Jair Bolsonaro e ao governo federal. Em 2020, durante a pandemia, a Ana lembrou mais cedo dessa decisão, ele determinou que o presidente usasse máscara nos espaços públicos do Distrito Federal, mas a decisão acabou sendo derrubada depois pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Borelli também já mandou bloquear os bens do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. O magistrado também já deu algumas decisões envolvendo políticas públicas e atos do governo. No começo deste mês, por exemplo, ele adiou o retorno do trabalho presencial de auditores da Receita em razão da alta nos casos de Covid-19. Nas redes sociais, o deputado Carlos Jordi, da base do governo, comentou o caso. Aspas. Juiz determina o uso obrigatório de máscaras e multa para Bolsonaro. Juiz torna Sérgio Camargo réu em queixa-crime feita por Tabata Amaral. Juiz decreta prisão de Milton Ribeiro. O que essas decisões têm em comum, o juiz Renato Coelho Borelli, mas deve ser apenas coincidência. Fecho aspas, foi a postagem do deputado. Assim a gente recebe, a partir de agora, como toda quarta-feira, Alexandre Garcia, já conosco aqui. Queremos a sua análise, Alexandre, sobre esse perfil que trouxemos do juiz responsável pela prisão do ex-ministro, determinada hoje, e suas impressões gerais sobre esse caso. Estamos falando sobre isso desde a abertura da edição de hoje de Os Pingos nos Is. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Olha, tomara que seja mera coincidência, né? Porque, por coincidência, hoje, finalmente, o senador Eduardo Girão, do Ceará, conseguiu aprovar no Senado um requerimento dele para ouvir ministros do Supremo exatamente por esse motivo. Militância judicial, ativismo judicial. Né? Convidar, né? O requerimento convida para a Comissão de Fiscalização e Controle do Senado os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, os ministros aposentados Marco Aurélio Melo e Francisco Rezec, mais um ministro do Superior Tribunal de Justiça, né? Porque é uma questão que está em jogo na sociedade brasileira. Militância judicial. O que foi que houve? Começou onde? Começou na Faculdade de Direito, essa história de que não pode ficar restrito ao cumprimento da lei, tem que ir além para fazer uma sociedade sob uma legislação abstrata que é inventada pela cabeça de um juiz. É o que não dá. Eu não tô com isso afirmando que a prisão, o pedido de prisão preventiva de Milton Ribeiro tenha sido errado ou certo, não estou entrando no mérito. Prisão preventiva é algo pesado. Deve ter algum motivo para isso. Que o sujeito ser preso para ele não continuar fazendo crime, para ele não pressionar testemunha, para ele não atrapalhar o processo. Deve ter algum motivo para isso. Né? Eu devo dizer, eu conheci o ministro Milton Ribeiro quando ministro e tive excelente impressão dele sempre, tanto que quando explodiu a denúncia de que pastores ligados a ele estavam pedindo propina para prefeitos, eu imaginei, em primeiro lugar, que ele estava sendo enrolado por esses pastores, estava sendo ingênuo, o que é um pecado. Né? É o pecado da omissão ou da ingenuidade, não poderia ser, né? Mas eu acredito que ele entrou nessa muito provavelmente de forma passiva, né? Mas de qualquer maneira está nas mãos agora da justiça, da investigação, e é preciso que se saiba também que assim que o ministro pediu demissão, em fim de março, em abril, a Controladoria Geral da União já investigava, aprofundava as investigações sobre este caso, né, e enviava tudo que apurava para a Polícia Federal. Então, é um assunto que já vem de longe, já vem sendo investigado de longe. Gana. Muito boa noite, querido Alexandre Garcia, nosso mestre Alexandre Garcia. Bom, o Renato Coelho Borelli tem que se aposentar, né? E se candidatar aí ao legislativo, a querer fazer leis. E hoje nós temos no nosso judiciário, um judiciário que infelizmente decide sobre políticas públicas, decide sobre economia, decide até sobre o Congresso, sobre prerrogativas da Câmara.
Alexandre, eu gostaria de perguntar, nesses anos todos, né, décadas de janela aí de jornalismo, viveu tantas idas e vindas na política brasileira. Você já viu, durante esse tempo todo, um ativismo do judiciário, um ativismo judicial tão latente e tão perigoso quanto esse que nós estamos vivendo agora? Ana, eu estou há 46 anos em Brasília e cobri Supremo muito tempo. Eu lembro da época em que os ministros do Supremo atravessavam a rua de toga e eram respeitados por todo mundo. Hoje, o ministro do Supremo tem que cancelar visita para uma jornada de direito em Gramado. O presidente do Supremo tem que cancelar a visita para falar para empresários em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, porque não são bem recebidos. As pessoas querem saber de ministro do Supremo como intérprete da Constituição e não como constituintes de uma nova Constituição, alterando inclusive cláusulas pétreas, como aconteceu durante a pandemia, né? Ou interferindo em questões como a inviolabilidade do mandato por quaisquer palavras. Ou, agora mesmo, o ministro Alexandre de Moraes, provavelmente a pedido de algum pequeno partido, algum micropartido, está pedindo ao presidente Bolsonaro informações sobre o cartão corporativo dele, que paga o combustível do avião presidencial, que paga a comida dos seguranças, né? Quando esse é um assunto para o plenário do Congresso, o Congresso é que fiscaliza o Poder Executivo, ou o Tribunal de Contas da União, ou a própria Controladoria Geral da União. Mas o Supremo metido nisso, o Supremo é o intérprete da Constituição quando ninguém entende a Constituição. Tem coisas muito claras que todo mundo entende, né? Por exemplo, que a administração pública está sob a égide da publicidade, e se a apuração de voto é uma questão de administração pública, como efetivamente é, todo mundo tem que entender, tem que ser algo público. Mas eu não sei, estão se fechando, e aí o resultado é esse. Eu acho que Gramado deu um bom aviso, né? Ontem a ministra Carmen Lúcia e o ministro Toffoli cancelaram uma ida a Gramado por causa da pressão da população. As mulheres fizeram manifestação no último fim de semana, os carros têm um plástico, o hotel cancelou, os patrocinadores cancelaram. 26ª Jornada de Direito, Jornada Internacional de Direito. É uma ajuda ao Supremo, dizendo para eles assim, olha, o pessoal não está gostando, o pessoal está lendo a Constituição e está vendo que as suas decisões não têm nada a ver com a Constituição. Tem até um inquérito lá que não tem nada a ver com o devido processo legal, com gente sendo investigada sem ter o foro privilegiado que é o Supremo, né? Então, é isso, Ana. Eu nunca vi nada igual. Ainda anteontem eu vi uma entrevista do ministro Ives Gandra Martins, do jurista Ives Gandra Martins, dizendo que também nunca viu isso, que preza os atuais ministros, que admira os atuais ministros, mas que voltem, por favor, né, ao que era antes de 2003, uma coisa assim, em que os ministros decidiam com base na Constituição brasileira, no livrinho. O presidente Dutra chamado o livrinho, né? O livrinho é que tem que ser a base de tudo, senão estamos perdidos. Você, Fiuza, temos 1 minuto e meio, sua avaliação sobre esse histórico de decisões do juiz Renato Borelli. É um histórico desabonador, porque ele, pelo visto, fez proselitismo em lugar de direito, né? Ele tomou decisões ao arrepio da ciência. Eu acho que esse tipo de juiz tem que ser investigado. Todo mundo que tomou decisões extremas, como essa de decisão se escola pode abrir ou fechar, com base em supostas diretrizes sanitárias que se revelaram falsas, eu acho que essas pessoas têm que responder por isso. Seja juiz, seja procurador, seja prefeito, seja governador. Então, evidentemente que isso desabona. O juiz, ele tem, pelo visto, aí uma série de decisões nessa linha de proselitismo. Isso aí, evidentemente, é uma oportunidade política, né? A gente já percebeu o quanto foi usada a pandemia para lobby, para montagem de grupos de poder, com muitas facilidades, né? Vimos aí, foi assinalada pela nossa reportagem que ele tomou decisão favorável a pedido
da deputada Tabata Amaral, afilhada do Jorge Paulo Lema, aquele que estava ancorando, né, o anfitrião de um evento em Boston, em que a deputada perguntava ao ministro do Supremo, Barroso, como é que eles faziam para não reeleger o Bolsonaro, ou algo nessa linha, e o ministro ia lá e quase como num jogral respondia que nós somos mais fortes que o inimigo. Então, evidentemente que tem um grande contexto de oportunidade política e de poder. Não me venham com conversa de ideologia. Esses não têm ideologia alguma, né? Assim, atribuir ideologia a esses personagens que estão fazendo esse jogo, lá no guarda-chuvinha do multibilionário Jorge Paulo Lema, atribuir algum tipo de coisa progressista, então é tudo que eles querem, é tudo que eles sonham. Eles estão, de fato, tomando decisões, como no caso desse juiz, no caso da prisão do ex-ministro, não sei, mas as decisões anteriores, ao arrepio da ciência, numa direção em que há muitas facilidades, né, há muita proteção para quem segue ali, evidentemente que isso é desabonador e ele deveria responder por isso. Você, Mota, 1 minuto e meio. A expressão do Fiuza foi ótima, é um jogral do mal. Ora, um regime democrático republicano tem 3 poderes que são independentes, né? Quem faz as leis são os parlamentares, que são eleitos pelo voto. Quem executa as leis e administra o país é o executivo, cujo chefe é eleito pelo voto. Quem julga os conflitos e a aplicação da lei é o judiciário, que é um poder que não é eleito. O judiciário não faz leis, o judiciário não administra o país. Quando o judiciário começa a fazer leis e interferir na administração, ocorre o ativismo judicial. Quando a decisão dos juízes começa a levar em consideração interesses políticos, ocorre o ativismo judicial. O ativismo judicial é um veneno fatal para a democracia e para a República, especialmente e principalmente quando esse ativismo judicial interfere na democracia, favorecendo sempre a mesma corrente ideológica. Vejam que coincidência. A beneficiada do ativismo judicial brasileiro é sempre a esquerda. Você, Zé, 1 minuto e meio. Olha, hoje eu ouvi por aqui várias versões, né? Indicações, inclusive, de que isso seria parte de um processo da Polícia Federal, os delegados da Polícia Federal que estão infelizes com os salários e com a falta de uma adequação na carreira e que teriam dado avisos, como, por exemplo, levar o ministro da Economia, Paulo Guedes, a prestar depoimento no caso do processo contra Renan Calheiros, e agora seria mais um aviso e outros pontuários. E o próprio deputado Sanderson me disse, não, nós temos uma lei de abuso de autoridade. E é verdade. Então, é preciso ver o seguinte, que o próprio deputado e outros ligados ao presidente Jair Bolsonaro me mostraram o seguinte, que para decretar uma prisão preventiva no meio de um processo é porque existem, ou deveriam existir, fatos graves que justificaram a prisão preventiva. Por isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro foi sabiamente recomendado a não passar a mão na cabeça, e foi o que ele fez. Quer dizer, cada um responda o que tenha que responder por seu lado, né? O juiz Borelli, Renato Borelli, né? Ele deve saber o que está fazendo. Eu estou dizendo deve, porque esse processo não está esclarecido. Ninguém sabe as razões que levaram o juiz a decretar essa prisão preventiva, que, como disse, é inusual numa fase dessa do processo, num país onde não se prende nem depois da condenação em segunda instância. Eu esperar para ver exatamente as razões do juiz. Eu acredito que ele não iria tomar uma decisão fora do contexto judicial.